Por qual motivo as mulheres percebem seu valor somente quando você some? Parece mágica, mas não é. É psicologia humana, é comportamento masculino mal direcionado e é a maneira como você entrega sua energia que define o quanto você é percebido, desejado ou ignorado. A maioria dos homens não entende isso. Eles acreditam que insistir, tentar provar valor, enviar mensagens, demonstrar interesse o tempo todo é o caminho certo para conquistar alguém, mas não é. E quando percebem isso, geralmente é tarde demais. O problema não é gostar de uma mulher. O problema é quando você começa a correr atrás ao ponto de esquecer quem você era antes dela. A partir desse momento, seu valor começa a evaporar. Hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar a verdade que quase nenhum homem comenta. Você só é percebido quando volta para si mesmo, quando interrompe o ciclo da necessidade e reconstrói sua presença masculina. O erro mais comum que os homens cometem é simples. Eles acham que a atenção deve ser conquistada pela insistência. Eles caem no ciclo de provar que são bons o suficiente, como se o valor deles estivesse nas mãos da outra pessoa. E quando fazem isso, enviam uma mensagem silenciosa que destrói a atração. Eu preciso de você para me sentir completo. Nenhuma mulher respeita isso. Nenhuma mulher valoriza isso. E você sabe o que acontece? Ela começa a perder o interesse porque percebe que você está disposto a se diminuir para ser aceito. Mas existe uma solução prática. E ela começa no momento em que você para, respira e decide que não vai mais correr atrás de quem não te dá retorno. E eu não estou falando de jogar, manipular ou fingir que não se importa. Estou falando de recuperar sua essência, de se afastar não por estratégia, mas por amor próprio. Você já reparou que quando está ocupado com sua vida, seus projetos, sua evolução, as pessoas começam a te olhar de forma diferente? Porque presença demais gera acomodação e ausência inteligente gera percepção. As mulheres sentem quando a sua energia volta para você. Elas percebem quando você está menos disponível, mas mais inteiro. E isso desperta algo que a insistência jamais consegue: respeito. O afastamento masculino é poderoso porque devolve para você o protagonismo da própria vida. Veja um exemplo simples. Talvez você já tenha passado semanas investindo tempo, conversando, demonstrando interesse, tentando fazer a conexão acontecer. Mas quanto mais você fazia, mais ela parecia distante. Até que um dia você parou, não por raiva, mas por cansaço. E de repente ela apareceu, mandou mensagem, perguntou de você, começou a agir como se tivesse sentido sua falta. Isso não é coincidência. Isso é comportamento humano. Quando você se recolhe, você devolve para ela a responsabilidade de perceber o que perdeu. Quando você se afasta, você sai do lugar de quem implora e volta para o lugar de quem escolhe. E agora eu te faço uma pergunta. Quanto da sua vida você tem entregado tentando agradar alguém que não te oferece o mínimo em troca? Essa reflexão é importante porque determina a direção do seu valor. Você quer ser o homem que se perde tentando ser aceito? Ou o homem que reconstrói presença, disciplina, identidade e se torna impossível de ignorar? A resposta para essa pergunta vai definir a transformação que você está prestes a viver neste vídeo. Hoje, cada parte deste conteúdo vai te mostrar como recuperar seu valor, como reconstruir seu centro emocional, como desenvolver presença estoica, como parar de correr atrás sem perder sua essência, e como fazer com que qualquer mulher enxergue você com outros olhos. Este não é um vídeo sobre estratégias superficiais. É sobre identidade masculina, sobre postura, sobre encontrar força, justamente no silêncio, na calma, na disciplina e na sua capacidade de voltar a ser o homem que você nasceu para ser. Quando você para de perseguir, você para de se diminuir.
E quando você para de se diminuir, sua energia muda. E quando sua energia muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. Antes de entrarmos no primeiro tópico, eu quero que você deixe nos comentários a palavra-chave do vídeo de hoje: valor. Isso vai marcar sua decisão de começar essa transformação. Deixe esse compromisso registrado. Agora vamos seguir para a próxima parte, porque é nela que tudo começa a se encaixar. O ciclo invisível da desvalorização. A maioria dos homens não percebe quando o ciclo da desvalorização começa. Ele não acontece de uma vez. Não existe um momento claro, um aviso, uma bandeira vermelha. É silencioso, é sutil, é quase imperceptível e justamente por isso é tão perigoso. O ciclo da desvalorização nasce quando você entrega valor antes mesmo de ser reconhecido, quando você oferece atenção antes de ser percebido, quando você coloca energia antes que ela coloque interesse. E aos poucos, sem perceber, você começa a entrar em uma dinâmica onde você dá e ela apenas recebe. E quanto mais você corre atrás, mais ela se afasta. Quanto mais você insiste, mais ela relaxa. Quanto mais você se prova, menos ela enxerga você. Esse é o ciclo invisível que mina sua energia masculina e transforma você em alguém previsível, disponível demais e, portanto, facilmente descartável. O erro aqui é acreditar que mulheres desvalorizam de propósito. Não é isso. É comportamento humano. Tudo o que é excessivamente disponível perde valor. Tudo o que não exige esforço emocional deixa de ser interessante. Quando você entrega sempre, quando você está sempre pronto, quando você responde na mesma hora, quando você demonstra uma necessidade maior do que a dela, o cérebro dela registra uma mensagem silenciosa. Eu não preciso investir. Ele já está investido por nós dois. E o que não exige investimento não gera valor. Esse é o ponto. O que é conquistado rápido demais não faz ninguém lutar para manter. Você já viveu isso. Ela perde interesse lentamente enquanto você tenta compensar, aumentando sua presença, seu esforço, sua disponibilidade. Mas quanto mais você tenta, mais ela se distancia. E você, sem entender, acelera o processo. O caminho contrário, a solução real, é recuperar o ponto de equilíbrio. Não é se afastar por orgulho, não é sumir para machucar. Não é desaparecer sem motivo, é simplesmente parar de alimentar uma dinâmica que está destruindo você. É permitir que o silêncio preencha o espaço onde antes havia superdisponibilidade. É deixar que ela sinta a diferença entre sua presença e sua ausência. Quando você para de correr atrás, ela começa a questionar o que aconteceu. O cérebro humano é programado para notar mudanças bruscas. Por isso, quando você deixa de insistir, quando você quebra o padrão, quando você deixa de ser previsível, algo nela desperta. Não é apenas interesse, é percepção, respeito, reconhecimento. Veja um exemplo real. Imagine um homem que sempre corre atrás. Ele manda mensagem primeiro, ele pergunta como ela está. Ele tenta marcar encontro, ele se oferece para ajudar, ele elogia. Ele demonstra interesse constantemente, mas ela responde com frieza, com distância, com aquele famoso vou ver, talvez, quem sabe. Ele insiste mais, achando que mais atenção vai gerar mais desejo, mas não gera. Ela começa a agir como se ele fosse apenas mais um, até o dia em que ele para. Deixa de mandar mensagem, foca no trabalho, na academia, no próprio crescimento, não some por jogo, apenas vive. De repente, ela reaparece. Manda um sumiu, um tudo bem, um você está diferente. Isso não é coincidência. É o ciclo invisível começando a se inverter. E agora eu te faço uma pergunta sincera.
Quantas vezes você já sentiu que estava dando muito mais do que recebia? Quantas vezes você percebeu que sua energia estava sendo drenada e, mesmo assim, continuou insistindo? Esses momentos são sinais claros de que você entrou no ciclo invisível da desvalorização. E entender esse ciclo é o primeiro passo para quebrá-lo. Quando você percebe que valor não se prova, se vive, você começa a recuperar seu centro. Quando você entende que correr atrás diminui sua energia, você começa a se preservar. Quando você compreende que sua presença é valiosa, você começa a ser seletivo. A partir daqui, você vai enxergar algo que poucos homens percebem. Ser desejado não é uma questão de insistência, e sim de postura. Não é sobre correr atrás, mas sobre viver de forma tão plena que você se torna naturalmente atraente. O primeiro passo foi entender o ciclo invisível. Agora, na próxima parte, você vai descobrir a raiz desse comportamento de insistência. E por que tantos homens caem no mesmo padrão sem perceber? A raiz do comportamento de correr atrás está muito mais profunda do que a maioria dos homens imagina. Não nasce do interesse genuíno, não nasce da paixão, não nasce do desejo de construir algo real. Ela nasce de um vazio interno, de uma insegurança silenciosa, de uma ideia mal formada sobre o próprio valor. Muitos homens cresceram acreditando que precisam fazer algo extraordinário para serem escolhidos, que precisam se provar, se destacar, aparecer, insistir, conquistar. E quando essa crença se instala, ela molda toda a maneira como você se relaciona com as mulheres. Você não se apresenta como um homem completo, você se apresenta como alguém pedindo validação. E ninguém respeita quem pede o que deveria naturalmente irradiar. Esse comportamento tem origem em várias experiências de vida. Talvez você tenha sido rejeitado antes. Talvez tenha sido ignorado, traído, comparado, diminuído. Talvez tenha vivido relacionamentos em que você dava tudo e recebia pouco. Talvez tenha crescido sem referências masculinas fortes, sem ver o modelo de um homem seguro, centrado, firme. Tudo isso cria um padrão, o padrão do homem que tenta compensar o que acredita não ter. E esse padrão se manifesta nas mensagens longas, nos excessos de cuidado, nos exageros de atenção, nas tentativas de mostrar que é diferente. Esse comportamento não surge por maldade, surge por falta de direção, surge por falta de identidade sólida, surge por falta de presença. E aqui está o erro fatal. Quanto mais você tenta se provar, menos ela enxerga você. Porque aos olhos dela e aos olhos de qualquer pessoa, um homem que precisa provar valor está tacitamente dizendo que não acredita no próprio valor. É isso que destrói a atração. Não é a mensagem, não é o ato em si, não é o gesto. É a energia interna por trás dele. É quando suas ações mostram que você acredita faltar algo em você. Mulheres sentem essa vibração. E quando sentem, elas não se aproximam. Se afastam. Essa dinâmica cria o paradoxo. Você tenta se aproximar para ser valorizado. E quanto mais tenta, menos valor tem. A solução começa quando você olha para esse padrão de frente. Quando você percebe que correr atrás não é comportamento romântico, é comportamento de carência. Não é insistência saudável, é apego. Não é demonstração de interesse, é fuga de si mesmo. Porque no fundo, quando você insiste demais em alguém, você está tentando fugir do próprio vazio. Está tentando preencher partes internas que você mesmo não está cuidando. Está tentando obter da mulher o que deveria construir dentro de si: segurança, firmeza, senso de direção. A mulher não pode te dar isso. Nenhuma pode. Isso é tarefa sua. Quando você tenta encontrar em alguém aquilo que só você pode construir, você se torna dependente da resposta dessa pessoa. E dependência destrói qualquer possibilidade de respeito. Veja um exemplo real de algo que muitos homens vivem. Ele conhece uma mulher e gosta dela,
Mas em vez de continuar vivendo a vida normalmente, ele começa a colocar toda a atenção nela. Ele se desconecta da própria rotina, começa a verificar o celular o tempo todo. Fica ansioso quando ela demora para responder. Deixa de treinar, deixa de trabalhar com foco, muda prioridades para agradar. E o mais triste é que ele acredita estar mostrando interesse, quando na verdade está mostrando falta de estrutura emocional. Um homem centrado não abandona a própria vida para ganhar espaço na vida de alguém. Ele entende que a própria vida é seu valor. E quando a vida dele está em ordem, ele naturalmente se torna magnético. Agora eu te faço uma pergunta que precisa ser respondida com sinceridade brutal. Quantas vezes você já confundiu intensidade com necessidade? Quantas vezes você acreditou que estava sendo dedicado, quando na verdade estava apenas tentando provar que era suficiente? Essa reflexão não é para te culpar, é para iluminar, porque quando você entende a origem do comportamento, você finalmente pode mudá-lo. A raiz de correr atrás está sempre ligada à falta de direção interna. E é por isso que o estoicismo é a filosofia perfeita para transformar homens. Ele te devolve ao centro, te mostra que nada externo, elogio, atenção, mensagem, validação, pode definir seu valor. A partir do momento em que você entende isso, você já não corre atrás. Você caminha firme. Você vive presente, e quando você vive assim, tudo muda. E agora que você entendeu a raiz, na próxima parte vamos falar sobre o poder psicológico do afastamento masculino. E por que ele é tão transformador para você e para ela. O afastamento masculino não é silêncio por orgulho, nem fuga, nem estratégia barata. Ele é um fenômeno psicológico poderoso, profundamente humano, que ativa mecanismos de percepção que a presença excessiva nunca ativa. Existe algo na ausência que organiza o pensamento, ilumina o que antes era ignorado e gera clareza emocional. Quando você está sempre disponível, sempre acessível, sempre presente, a outra pessoa não precisa refletir nada sobre você, não precisa decidir nada sobre você, não precisa escolher você. Mas quando você se afasta, quando você deixa o ar entrar, quando você pausa o fluxo de energia que antes era contínuo, a mente dela finalmente desperta. E é nesse despertar que o valor começa a ser notado. O erro que muitos homens cometem é acreditar que proximidade gera conexão. Nem sempre. Às vezes, proximidade demais sufoca. Às vezes, interesse demais aperta. Às vezes, sua presença vira paisagem. Você se torna parte do cenário, não mais alguém a ser admirado. Isso acontece porque o cérebro humano se adapta rapidamente ao que é constante. E tudo o que vira rotina emocional perde intensidade. O afastamento quebra essa adaptação. Ele interrompe o padrão. Ele cria interrupção psicológica. E o cérebro dela percebe isso imediatamente. A mudança na sua energia, antes sempre voltada para ela, agora se recolhe. E esse recolhimento cria um efeito magnético. A pessoa começa a pensar em você justamente porque você deixou de aparecer. Mas aqui está a parte mais importante. Afastamento verdadeiro não é feito para chamar atenção. Ele é feito para recuperar você. É você voltando para a sua vida, seus projetos, seu foco, sua disciplina. É você deixando de colocar toda a sua identidade no que ela pensa. É você entendendo que a sua energia é valiosa demais para ser despejada em alguém que não retribui. Isso muda completamente sua postura. Você vira um homem mais íntegro, mais firme, mais consciente. E mulheres percebem isso não porque você desapareceu, mas porque você voltou para si mesmo. O afastamento revela força. Ele mostra que você não depende da resposta dela para seguir em frente. Veja um exemplo real. Imagine um homem que sempre esteve disponível para uma mulher. Ela, acostumada a essa presença constante, começa a tratá-lo como uma opção.
Ele sente isso, tenta compensar fazendo mais, dando mais, insistindo mais, mas nada muda. Até que um dia ele simplesmente cansa. Não de forma dramática. Apenas percebe que está investindo sozinho. Ele reduz as mensagens. Usa o tempo para si. Começa a treinar com foco. Se dedica ao trabalho. Passa a dormir melhor. Desliga o celular. E em pouco tempo, algo interessante acontece. Ela começa a perceber sua ausência. Não pela falta da mensagem, mas pela falta da energia. Ela sente que ele não está mais girando ao redor dela. Então, surge aquele clássico. Você sumiu, está tudo bem, você parece diferente. Isso não é manipulação, é psicologia básica. Quando você sai do papel de quem entrega demais, a outra pessoa finalmente enxerga o espaço vazio deixado por você. Eu te faço uma pergunta sincera. Quando foi a última vez que você se afastou, não para chamar atenção, mas para se encontrar? Quando foi a última vez que sua ausência veio de maturidade e não de raiva? Esse tipo de afastamento muda tudo, porque ele é sustentado por algo interno. Um homem que se afasta com propósito não está tentando ser notado. Ele está apenas vivendo em alinhamento consigo mesmo. E exatamente por isso acaba sendo notado. O afastamento masculino, quando genuíno, recalibra o valor. E não faz isso só para ela, faz isso para você. Sua mente fica mais clara, sua postura melhora, sua energia se reorganiza, sua vida volta a ter prioridade. E é assim que você se torna mais atraente sem tentar. Agora que você entendeu esse poder psicológico, na próxima parte vamos aprofundar a diferença essencial entre afastamento e indiferença. Porque apenas um deles aumenta seu valor, enquanto o outro destrói sua essência. Existe uma linha fina entre afastamento e indiferença, e muitos homens confundem esses dois comportamentos. O afastamento é força, consciência, autocuidado. A indiferença é frieza, imaturidade, fuga emocional. Um eleva seu valor, o outro destrói sua essência. O afastamento é quando você decide preservar sua energia e focar em si mesmo, porque percebe que estava investindo demais em alguém que não te dava retorno. Já a indiferença é quando você finge não ligar, quando cria uma máscara, quando tenta parecer desapegado, enquanto por dentro está cheio de ansiedade. A diferença é gigantesca, e as mulheres sentem isso. Elas percebem quando o homem está centrado e quando está apenas tentando parecer centrado. Indiferença é atuação, afastamento é evolução. O erro que muitos homens cometem é usar a indiferença como estratégia. Eles acham que sumir, ignorar ou agir frio fará a mulher correr atrás. Mas não faz. Pelo contrário, isso comunica insegurança, comunica tentativa forçada de manipulação. E manipulação é percebida rapidamente. Você talvez já tenha tentado esse caminho. Ficar sem responder para ver se ela reage, postar algo para provocar, agir distante para testar, mas a verdade é que quando você faz isso, você está tentando criar uma reação em vez de criar valor. Você não está se fortalecendo, está apenas reagindo à ausência dela. É um comportamento infantil, mascarado de desapego. E mulheres, especialmente mulheres emocionalmente maduras, percebem isso imediatamente. A solução é viver o afastamento verdadeiro, que nasce da plenitude, não da carência. Plenitude é quando você se afasta porque está escolhendo investir em você, não porque está tentando arrancar a atenção dela. É quando você vive suas rotinas com propósito. É quando você redireciona a energia para sua evolução. Esse tipo de afastamento não esfria o coração, ele fortalece, porque ele não é contra ela, ele é a favor de você. E esse tipo de movimento é magnético. Ele transmite a mensagem silenciosa: eu tenho uma vida que vale a pena ser vivida, e você é bem-vinda nela, mas não é meu centro. Mulheres respeitam isso.
Respeitam porque encontram segurança emocional nesse tipo de postura. Vou te dar um exemplo simples. Imagine um homem que decide se afastar para recuperar sua paz. Ele não bloqueia, não provoca, não posta indiretas, não tenta causar ciúmes. Ele apenas vive. Ele treina, trabalha, lê, estuda, dorme melhor, se veste melhor, organiza sua vida. Ele não está brincando de ser forte. Ele está se tornando forte de verdade. Agora compare com outro homem que decide ser indiferente. Ele ignora as mensagens, mas fica conferindo o celular toda hora. Ele não manda bom dia, mas fica esperando que ela mande. Ele finge não ligar, mas posta coisas tentando chamar a atenção. São duas energias completamente diferentes. O primeiro está crescendo, o segundo está atuando, e você sabe qual dos dois ela percebe como valioso. Agora pense em você. Quantas vezes sua distância foi verdadeira? E quantas vezes foi apenas saudade mascarada? A diferença entre essas duas intenções molda tudo. Porque um homem que vive afastamento autêntico cresce. Ele fortalece sua identidade. Ele desenvolve autocontrole. Ele reconstrói respeito próprio. Já o homem que vive indiferença vira refém da validação. Ele depende da reação dela para se sentir no controle. E isso nunca termina bem. A indiferença destrói a atração porque mostra que você está jogando. E jogo é coisa de pessoas que têm medo de ser rejeitadas. O afastamento constrói atração porque mostra que você sabe quem é e continua sendo quem é, independente da resposta. Eu te deixo uma pergunta para reflexão profunda. Quando você se afasta, é por consciência ou por desespero? Essa resposta revela mais sobre sua energia do que qualquer ação. E entender essa diferença é essencial para o próximo ponto. Porque agora que você compreendeu o que significa se afastar com maturidade, na próxima parte vamos falar sobre como presença e silêncio moldam respeito de uma maneira que palavras nunca conseguem. Presença e silêncio são duas forças que moldam o respeito de maneira tão profunda que muitos homens passam a vida inteira sem compreendê-las. Há momentos em que falar menos diz mais. Há momentos em que sua calma diz tudo. Há momentos em que o simples fato de você não reagir já mostra exatamente quem você é. O problema é que muitos homens acreditam que respeito se conquista falando, explicando, provando, justificando. Eles entram em discussões tentando ser compreendidos, tentam argumentar para serem valorizados, tentam insistir para serem notados. Mas respeito não nasce da quantidade de palavras. Respeito nasce da forma como você se posiciona quando está em silêncio. Seu silêncio, quando é fruto de força interna, é percebido como poder. Ele transmite confiança, autocontrole, maturidade. E nada no universo feminino valoriza mais um homem do que essas três qualidades. O erro aqui é achar que o silêncio é ausência. Não é. O silêncio masculino pode ser presença pura. Ele cria espaço, ele cria mistério, ele cria profundidade. Quando você fala menos, você se torna mais interessante. Quando você reage menos, você se torna mais respeitado. Quando você força menos, você se torna mais desejado. A energia masculina sempre foi associada à capacidade de manter a calma enquanto o mundo ao redor oscila. E essa habilidade cria contraste. Enquanto outros homens se perdem em discussões, em explosões emocionais, em tentativas de convencer, você permanece firme, centrado, comedidamente presente. Isso diferencia você de 99% dos homens que ela conhece. E mulheres percebem isso imediatamente. A solução está em entender que sua presença vale mais quando você não tenta provar nada com ela. É quando você chega sem precisar ser visto. É quando você fica sem precisar se afirmar. É quando você fala apenas o necessário, sem excessos, sem ansiedade, sem buscar validação. Presença verdadeira é quando você sabe que não precisa competir pela atenção de ninguém,
porque você já é inteiro. Silêncio verdadeiro é quando você não fala porque não há necessidade e não porque está com medo. É quando sua energia está alinhada, quando sua mente está clara, quando suas emoções estão organizadas. Esse tipo de homem transmite força silenciosa. E força silenciosa é irresistível. Considere este exemplo. 2 homens estão diante de uma mulher que começa a agir de forma fria. O primeiro reage tentando conseguir explicações. Ele pergunta o que aconteceu, insiste em conversar, tenta corrigir, tenta salvar. Ele fala demais porque teme perder. O segundo observa, ele escuta, ele percebe. Ele decide que não vai se colocar onde não é bem-vindo. Ele não implora por espaço. Ele não tenta provar nada. Ele apenas mantém a postura e segue sua vida. Ele fala pouco, mas a maneira como ele age fala tudo. Ele transmite a mensagem silenciosa. Eu estou aqui, mas eu não vou me diminuir para ficar. E é esse contraste que desperta respeito. Agora reflita. Quantas vezes você tentou resolver tudo com palavras, quando a solução estava em agir menos e se posicionar mais? Palavras podem ser mal interpretadas, podem gerar debates, podem demonstrar ansiedade. Mas postura não mente. Quando você reduz a fala e fortalece a presença, você se torna alguém difícil de ignorar. As mulheres percebem homens que não reagem impulsivamente. Elas notam quem mantém o controle emocional mesmo quando o ambiente é instável. Elas sentem segurança no homem que não se abala por atitudes momentâneas. A verdade é simples. Sua energia vale mais que suas palavras. Seu silêncio vale mais que sua explicação. Sua postura vale mais que sua intenção. E é isso que começa a transformar a forma como ela enxerga você. Agora que você entendeu o poder entre presença e silêncio, na próxima parte vamos aprofundar um erro que destrói completamente o valor masculino. Tentar provar o próprio valor em vez de vivê-lo. Um dos maiores erros que um homem pode cometer é tentar provar o próprio valor. Quando você tenta mostrar que merece atenção, que é diferente, que é especial, que é o melhor para ela, você automaticamente assume uma posição inferior. Porque quem tenta provar algo parte do princípio de que não é visto, de que não é reconhecido, de que precisa justificar sua existência. E isso destrói a energia masculina na raiz. O homem que tenta provar valor está dizendo sem palavras que não acredita que já o possui. Ele está buscando validação externa para preencher um espaço interno que só ele pode preencher. E quanto mais ele tenta se provar, mais ele se afasta de quem realmente gostaria de ser. O erro começa quando você acredita que precisa convencer alguém de que vale a pena. Você faz favores, demonstra disponibilidade 24 horas por dia, abre mão de seus compromissos, exagera na atenção, muda sua rotina, força conversas, tenta ser o cara perfeito. Mas isso não é valor, isso é carência. Valor não se prova, se vive. Quando você tenta provar, você entrega o poder. Quando você vive, você o mantém. E mulheres percebem essa diferença imediatamente. Elas sentem quando sua energia está voltada para agradar e quando está voltada para crescer. Um homem que vive sua verdade é naturalmente respeitado. Um homem que tenta provar sua verdade é facilmente descartado. A solução real é simples, mas profunda. Pare de tentar convencer e comece a construir. Pare de tentar ser percebido e comece a ser sólido. Pare de buscar atenção e comece a buscar direção. O valor masculino não nasce de atos exagerados, mas de consistência. Ele nasce de disciplina, de autocontrole, de foco, de silêncio poderoso, de presença íntegra. O valor aparece quando você vive uma vida que exige responsabilidade, não quando você tenta fazer alguém te notar.
A grande verdade é que a mulher não se apaixona pelo homem que tenta ser demais. Ela se apaixona pelo homem que é inteiro, mesmo sendo simples. Não é o esforço para impressionar que gera respeito, e sim a clareza interna de quem você é. Aqui vai um exemplo clássico. Dois homens querem a atenção da mesma mulher. O primeiro tenta provar valor o tempo todo. Ele manda mensagens longas, faz elogios exagerados, tenta agradar, tenta ser engraçado, tenta ser legal, tenta ser perfeito. Ele vive em função da resposta dela. O segundo não tenta nada disso. Ele vive, treina, trabalha, constrói projetos, faz o que precisa ser feito. Ele responde quando pode, fala quando é necessário, demonstra interesse de forma madura, não exagerada. Ele não tenta ser o centro da atenção dela, ele é o centro da própria vida. E, inevitavelmente, ela se sente mais atraída pelo segundo. Não porque ele é frio, mas porque ele é completo. Ele vive sua identidade, não tenta vendê-la como um produto. Agora, reflita profundamente. Quantas vezes você tentou provar que era suficiente, quando, na verdade, apenas precisava ser autêntico? Quantas vezes você exagerou no esforço, quando o que realmente faltava era a presença? A necessidade de provar valor é sempre um sintoma de algo maior, a falta de um projeto de vida. Quando sua vida é vazia, você busca preencher o vazio com pessoas. Quando sua vida é cheia, você compartilha sua energia com quem merece. E é por isso que um homem com direção atrai mais do que um homem com palavras bonitas. Direção é valor. Propósito é valor. Disciplina é valor. Quando você finalmente entende que viver o próprio valor é mais importante do que tentar demonstrá-lo, você se liberta do ciclo da necessidade. Você para de se perder no olhar de uma mulher e volta a se encontrar no caminho da sua evolução. E isso transforma tudo. Agora que você compreendeu por que provar valor destrói sua energia, na próxima parte vamos mergulhar em algo ainda mais poderoso. Como uma vida cheia, disciplinada e bem estruturada, aumenta seu valor sem que você precise dizer uma única palavra. Uma vida cheia é uma vida que fala por você. E poucos homens entendem o quanto isso influencia a forma como as mulheres os enxergam. Quando você tem rotina, disciplina, metas claras, projetos em andamento, um corpo que está construindo, uma mente que está fortalecendo e uma vida que está avançando, você se torna automaticamente mais valioso. Porque um homem cheio não corre atrás, ele atrai, ele não implora, ele seleciona, ele não precisa provar nada. Sua vida prova por ele. A força masculina não está na intensidade emocional, mas na capacidade de direcionar energia para construir algo concreto. E quando sua vida é rica em propósito, você se torna alguém impossível de ignorar. O erro de muitos homens é viver uma rotina vazia e tentar preencher esse vazio com atenção feminina. Eles se apaixonam rápido demais porque não têm propósito suficiente. Eles ficam ansiosos porque não têm vida o bastante. Eles investem tudo em uma mulher porque não têm outras áreas em expansão. E isso cria desequilíbrio. Uma mulher percebe quando o homem está usando ela como centro emocional. Isso pesa, sufoca, cansa, mas quando ela encontra um homem com uma vida cheia, com treino, trabalho, amigos, hobbies, leitura, evolução, ela sente algo diferente: segurança. Porque um homem com uma vida estruturada não se desmancha ao menor sinal de desinteresse. Ele não gira ao redor de ninguém, ele é o próprio eixo. A solução aqui é clara: preencha sua vida antes de tentar preencher qualquer relacionamento. Construa hábitos que moldam sua identidade. Treine todos os dias, mesmo quando não tiver vontade. Estude algo novo, mesmo que pareça difícil. Organize seu ambiente, mesmo que dê trabalho. Trabalhe com foco, mesmo quando estiver cansado. Cada uma dessas pequenas ações constrói um homem que sabe para onde está indo.
e mulheres são naturalmente atraídas por direção. Elas se sentem conectadas a homens que têm caminho, estrutura, disciplina. Não porque querem ser coadjuvantes, mas porque admiram quem se move com propósito. Aqui vai um exemplo real que acontece com frequência. Dois homens estão interessados na mesma mulher. O primeiro tem tempo sobrando. Ele vive no celular, responde imediatamente, manda mensagem antes mesmo de saber o que quer dizer. Ele não tem rotina fixa, não tem metas claras, vive de improviso. O segundo acorda cedo, treina, cuida do corpo, trabalha com foco, lê livros, tem projetos futuros. Ele responde quando pode, não porque está jogando, mas porque está ocupado. Ele não desaparece, ele vive. O contraste entre esses dois estilos de vida é brutal. E adivinha qual deles a mulher respeita mais? Qual deles ela admira mais? Qual deles ela pensa durante a noite? Sempre o homem que vive para algo maior que ela. A presença dele não sufoca, inspira. Agora pense em você. Sua vida está cheia ou vazia? Você está avançando ou apenas existindo? Você está construindo algo que te enche de orgulho ou apenas usando relacionamentos para sentir que está vivo? Essa reflexão é dura, mas necessária. Porque quando sua vida começa a crescer, seu valor cresce junto. E quando seu valor cresce, você não precisa correr atrás de ninguém. Você apenas segue seu caminho. E quem tiver maturidade o suficiente para caminhar ao seu lado, virá naturalmente. Uma vida cheia é uma vida que te dá poder emocional. Você não teme perder ninguém porque sabe que o seu centro está em você. Você não se desespera por mensagens porque sabe que seu dia é maior que qualquer resposta. E quando você vive assim, sua energia muda completamente. Ela se torna mais densa, mais firme, mais luminosa. E mulheres percebem isso muito antes de você abrir a boca. Agora que você entendeu o poder de uma vida cheia e disciplinada, na próxima parte vamos explorar um ponto decisivo. O momento em que ela percebe, de fato, que você mudou. Existe um momento específico, quase sempre igual, quase sempre previsível, em que ela finalmente percebe que você mudou. E esse momento não acontece quando você tenta mostrar mudança. Não acontece quando você posta frases de efeito. Não acontece quando você finge estar bem. Ele acontece quando sua energia muda de verdade. Quando a sua vida começa a andar sem ela. Quando você não precisa mais da presença dela para sentir que tem direção. É nesse instante silencioso, quase imperceptível, que algo dentro dela desperta. Porque pela primeira vez, ela percebe que perdeu o acesso àquele homem que antes estava sempre disponível, sempre presente, sempre pronto para correr atrás. E esse contraste faz uma diferença brutal. O erro aqui é acreditar que ela percebe a mudança no mesmo dia em que você decide mudar. Não é assim. As mulheres não reagem a palavras, elas reagem à consistência, e consistência leva tempo. Um homem que diz, vou mudar, não impacta ela. Mas um homem que muda, que treina todos os dias, que foca no trabalho, que se veste melhor, que descansa melhor, que não manda mais mensagens impulsivas, que responde com calma, que segue a própria rotina com firmeza, esse homem começa a iluminar algo dentro dela. Ela nota, talvez não fale, talvez tente esconder, talvez haja com indiferença, mas ela nota. Porque a energia masculina não se comunica por palavras, se comunica por postura. A solução é viver sua mudança, não anunciar. Mudança de verdade não precisa ser explicada. Ela aparece na maneira como você se comporta. Ela aparece na forma como você se coloca. Ela aparece na firmeza da sua presença. Quando você muda o foco da sua vida, de tentar ser escolhido para tentar ser melhor, você se torna um homem que ela não reconhece mais. E é exatamente por isso que ela começa a prestar atenção. O homem ansioso, inseguro, disponível demais, desaparece. No lugar dele surge um homem presente, centrado.
estável. Isso cria impacto emocional. Isso cria reflexão. Isso cria arrependimento. Veja um exemplo real. Imagine um homem que sempre correu atrás. Mensagens longas, insistência, ansiedade, disponibilidade imediata. Ela se acostumou com isso. Mas com o tempo, ele percebe que está se perdendo. Ele decide mudar. Não fala nada. Apenas age. Ele ajusta o treino. Melhora a aparência. Começa a ler. Muda o foco do trabalho. Dorme mais cedo. Se veste melhor. Ele não fica perguntando por que ela está fria. Ele observa. Ele não reclama. Ele se afasta. Ele não tenta provar valor. Ele constrói valor. Depois de algumas semanas, ela percebe algo diferente. As respostas dele estão mais curtas, porém seguras. Ele não some, mas também não está mais disponível o tempo todo. Ele vive, ele cresce, e esse crescimento mexe com ela. Porque ela percebe que perdeu o acesso àquele homem emocionalmente dependente. Agora ela vê alguém que talvez outros estejam enxergando também. E essa percepção ativa o alarme interno que ela nunca imaginou ativar. Agora reflita profundamente. Você está mudando de verdade? Ou apenas dizendo a si mesmo que está? Mudança real aparece na rotina. Ela aparece na disciplina. Ela aparece na forma como você lida com suas emoções. Ninguém respeita mudança teatral. Todo mundo respeita mudança consistente. E é justamente nesse momento, quando sua mudança deixa de ser reação a ela e passa a ser evolução para você, que ela percebe. É quando ela sente que você está deixando de girar ao redor dela. É quando ela vê que você não está mais preso ao papel de quem implora. É quando ela sente que perdeu o poder. E é nesse ponto que ela começa a sentir falta. Agora que você entendeu o momento exato em que ela percebe sua transformação, na próxima parte vamos entrar no ponto mais profundo de todos. O instante em que ela realmente sente a perda. E como isso muda completamente a dinâmica entre vocês. O momento em que ela realmente sente a perda não é quando você se afasta. Não é quando você para de mandar mensagem. Não é quando você muda a foto do perfil, muda o corte de cabelo ou começa a postar sua nova rotina. Ela só sente a perda quando percebe que aquilo que você oferecia, de graça, sem esforço, sem medidas, agora não está mais disponível para ela. É quando ela sente que o acesso acabou. É quando ela entende que você deixou de ser uma certeza e se tornou uma possibilidade distante. E esse momento, para muitas mulheres, chega como um choque silencioso, porque elas nunca acreditaram que você teria coragem de seguir sem elas. Elas nunca imaginaram que você teria força para se reconstruir. E quando isso acontece, o impacto é profundo. O erro de muitos homens é achar que ela sente a perda imediatamente, que basta parar de mandar mensagem ou ficar offline por um dia para que ela volte correndo. Isso é ilusão. A mente feminina funciona de forma muito diferente. Primeiro vem a curiosidade, depois a estranheza, depois a comparação e só depois vem a percepção da perda. A curiosidade surge quando ela percebe que você não está mais no mesmo ritmo. A estranheza aparece quando ela percebe que a energia mudou. A comparação acontece quando ela começa a observar outros homens e percebe que nenhum entrega a mesma presença que você entregava. E é apenas no último estágio, quando você segue firme na sua evolução, que a perda finalmente bate. Ela percebe que aquele homem inteiro, disponível e cuidadoso, simplesmente não é mais dela. A solução para que esse momento aconteça não é machucar, não é manipular, não é sumir de forma infantil. É crescer. Crescer tanto que sua ausência se torna impossível de ignorar. Crescer tanto que sua vida começa a brilhar sem que você precise mostrar nada. Crescer tanto que ela olha para você e vê alguém que ela nunca soube realmente valorizar.
Quando você cresce silenciosamente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, mentalmente, você muda a estrutura da dinâmica. A mulher só sente a perda de verdade quando percebe que você não está mais preso ao passado, e sim avançando em direção ao futuro. Veja um exemplo real e dolorosamente comum. Ela se acostumou com sua atenção. Achou normal você responder rápido. Achou normal você insistir. Achou normal você estar sempre disponível. Mas, de repente, algo muda. Você não briga. Você não exige. Você apenas vive. Você começa a acordar mais cedo. Treina com dedicação. Começa a investir na carreira. Se veste melhor. Fica mais silencioso. Mais centrado. E a vida começa a sorrir para você de uma forma que ela não esperava. Ela percebe que você não está mais buscando a validação dela. Percebe que você conversa com outras pessoas com naturalidade. Percebe que seu olhar está diferente. Percebe que você está mais confiante. É nesse instante que o medo surge. O medo de que alguém com mais maturidade enxergue o que ela ignorou. Agora pense com honestidade brutal. Você está preparado para que ela realmente sinta a sua falta? Porque, quando esse momento chega, ele não vem com mensagens longas ou gestos exagerados. Ele vem com sinais sutis. Ela começa a puxar conversa, começa a elogiar, começa a perguntar mais, começa a mostrar interesse onde antes havia frieza. Esse é o sinal de que ela está percebendo a perda. Mas o homem que evoluiu não se abala. Ele não volta correndo. Ele não se entrega de novo. Ele não se esquece do caminho que percorreu para chegar ali. Ele avalia com calma, com maturidade. Ele decide com consciência, não com carência. Quando a mulher sente a perda, a dinâmica muda. Mas ela só muda de forma saudável quando você é um homem diferente daquele que começou essa jornada. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Como manter esse valor sem jogos mentais, sem exageros, sem manipulação, apenas com postura e verdade. Manter o valor sem jogos mentais é a prova máxima de maturidade masculina, porque qualquer homem consegue fingir força por alguns dias. Qualquer homem consegue desaparecer por impulso. Qualquer homem consegue postar algo para provocar. Mas esse tipo de comportamento é frágil, inconsistente, teatral. Ele não sustenta respeito. O verdadeiro valor só se mantém quando vem de dentro, quando você não precisa manipular, testar, provocar ou criar narrativas artificiais. Valor real é silencioso, é constante, é estável. Ele nasce da disciplina, da verdade e do autocontrole. E manter esse valor é o que separa homens inseguros de homens completos. O erro que muitos cometem é achar que precisam continuar alimentando mistério, distância ou frieza para manter o poder. Mas isso não passa de outro tipo de dependência. A dependência de parecer forte. E quem tenta parecer forte já está mostrando que não é realmente. O objetivo não é afastar para sempre, mas sim se tornar alguém que nunca mais perde a própria identidade em um relacionamento. O objetivo não é agir com frieza, mas agir com clareza. O objetivo não é manter a mulher insegura, mas manter você estável. Quando o valor é real, você não precisa de esforço para sustentá-lo. Sua rotina sustenta por você. A solução é integrar essa nova energia à sua vida de forma definitiva. Não é fazer por alguns dias, é fazer sempre. Não é mudar para impressionar. É mudar porque você finalmente entendeu que a vida exige muito mais de você. Quando você faz isso, sua postura muda naturalmente. Você fala menos porque não precisa justificar nada. Você reage menos porque não precisa provar nada. Você exige menos porque não está carente. E você entrega menos porque está focado em construir mais. Esse tipo de postura cria estabilidade emocional. Um homem estável é raro. Um homem estável é respeitado. Um homem estável não é uma escolha, é uma referência.
Veja um exemplo prático. Imagine um homem que evoluiu, mas agora teme perder o progresso. Ele começa a agir com cautela exagerada, acha que não pode demonstrar interesse, acha que qualquer gentileza é um risco, acha que precisa manter distância para não parecer fraco. Mas isso nada mais é do que insegurança disfarçada de autocontrole. O verdadeiro homem forte não teme demonstrar atenção, porque ele sabe que pode demonstrar sem se perder. Ele pode mandar uma mensagem sem parecer desesperado. Pode elogiar sem parecer carente. Pode estar presente sem ser excessivo. Ele age com naturalidade, porque sua força não está na estratégia, mas na identidade. Agora reflita com sinceridade. Você quer ser um homem cheio de medo, que controla cada passo para não parecer fraco? Ou quer ser um homem que não teme perder ninguém porque não perde a si mesmo? A diferença é brutal. O primeiro está sempre em alerta, sempre tenso, sempre calculando. O segundo vive leve, vive firme, vive inteiro. E é justamente essa leveza forte que torna um homem irresistível. Ele não joga, ele não calcula. Ele simplesmente vive sua verdade. E isso é mais atraente do que qualquer tática. Manter valor significa manter compromisso consigo mesmo. Significa continuar treinando mesmo depois que o corpo começa a melhorar. Significa continuar estudando mesmo depois que a mente se fortalece. Significa continuar focado mesmo depois que a vida se organiza. Significa continuar evoluindo mesmo quando a mulher volta. Mesmo quando o mundo percebe você. Mesmo quando tudo está bem. A maioria dos homens relaxa quando recebe atenção. O homem raro acelera quando evolui. Ele entende que a vida não é sobre conquistar alguém, mas sobre se tornar alguém. E é essa constância que faz qualquer mulher perceber que você não é o mesmo de antes. E mais, perceber que não existe comparação entre o homem que você era e o homem que você é agora. Quando você mantém o valor sem jogos, sem manipulações, sem máscaras, você se torna alguém que não pode ser ignorado, não porque você força isso, mas porque você é. E é com essa energia que vamos entrar na próxima parte, a conclusão final, onde você vai consolidar toda a transformação e entender como esse novo caminho se torna sua base para sempre. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada, a conclusão. Não a conclusão do vídeo, mas a conclusão da sua antiga versão. E versão que corria atrás, que implorava por respostas, que se diminuía por medo de perder alguém, que vivia na expectativa da validação feminina. Essa versão não existe mais. O homem que chega até aqui não é o mesmo que começou. Porque agora você entende algo que poucos homens têm coragem de encarar. O valor que você buscava nas mulheres sempre esteve dentro de você. Sempre. Você só não enxergava porque estava distraído tentando ser aceito, tentando ser escolhido, tentando ser visto. Mas agora você vê. Agora você sente, agora você entende que sua energia é uma moeda rara e que só deve ser investida onde existe reciprocidade, maturidade e respeito. A verdade é que quando você para de correr atrás, você não perde ninguém. Você apenas descobre quem realmente ficaria por vontade própria. Esse simples movimento revela tudo. Quem se afasta nunca foi seu. Quem aproxima valoriza o que você é. E quem permanece se conecta com a nova versão que você está construindo. A maioria dos homens entra em relacionamentos sem identidade e é por isso que saem deles destruídos. Mas você não. Porque agora você sabe que relacionamentos não são sobre preencher vazios, mas sobre compartilhar caminhos. Não são sobre dependência, mas sobre escolha. Não são sobre medo, mas sobre presença. Agora você entende o ciclo da desvalorização, entende por que corria atrás, entende como o afastamento psicológico reacende percepção, entende a diferença entre silêncio de força e silêncio de fraqueza,
Entende que provar valor é sempre sinal de insegurança. Entende que uma vida cheia é o maior afrodisíaco masculino. Entende que mudança real é percebida, nunca anunciada. Entende que ela só sente a perda quando você realmente cresce. Entende que manter valor é sobre constância, não sobre estratégia. E tudo isso te torna um homem diferente, um homem raro, um homem que não vive para ser escolhido, mas vive para ser inteiro. Agora, eu quero que você faça uma reflexão que muitos evitam. Você realmente quer voltar a ser quem você era? Quer voltar a se explicar, a correr atrás, a perder noites, a se sentir pequeno, a mendigar afeto, a colocar uma mulher como centro da sua vida? Ou quer continuar avançando, crescendo, evoluindo, se tornando uma versão tão completa de si mesmo que nenhuma perda te derruba, nenhuma rejeição te define, nenhuma ausência te quebra? Porque o caminho está diante de você, mas só você pode escolher qual versão vai carregar daqui para frente. Talvez a mulher que despertou tudo isso em você volte. Talvez não, talvez outra apareça, talvez nenhuma nesse momento. Mas nada disso importa tanto quanto o que realmente importa. Você, o seu foco, a sua disciplina, o seu propósito, a sua energia, a sua vida. Um homem que se encontra nunca mais se perde por causa de alguém. E é justamente esse homem que você está se tornando. Forte, sem arrogância. Calmo, sem frieza. Presente, sem sufocar. Focado, sem ego. Atraente, sem esforço. Valioso, sem se explicar. Essa é a energia masculina madura. Essa é a energia estoica. Essa é a energia que transforma tudo ao redor. E agora, para fechar essa transformação, eu quero que você deixe nos comentários a palavra-chave final deste vídeo. Valor. Esse simples gesto simboliza seu compromisso com a nova versão de si mesmo. E se este conteúdo fez sentido para você, se despertou algo, se ajudou você a enxergar com clareza, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e continue nessa caminhada de evolução. Porque homens como você não nascem prontos, eles se constroem. E você está construindo algo grande. Esse é só o começo.